E aí, tudo bem com você? Começando mais um encontro marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação. No programa de hoje, o nosso convidado é o professor Nelson Ferreira Júnior. Professor Nelson, vai fazer uma avaliação do que foi o Enem a semana passada em todo o Brasil. Polêmicas aconteceram ou não? O bate-papo é com o professor Nelson. Tem o meu amigo Junô de Lara Carvalho, advogado botucatuense no Fala Junô. Vai falar sobre o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Eita! Esse Eduardo Cunha está sempre na mídia, mas não larga o osso, né? Impressionante. Tem o JP, o menino da TV, com as suas curiosidades. Tem os comerciários na TV com o Carlos Negrisoli. Tem a Associação de Engenharia de Botucatu em destaque. É o nosso encontro marcado, que está começando agora. Para você que acompanha o programa Encontro Marcado, é com satisfação que eu recebo mais uma vez aqui o meu amigo professor Nelson. Nelson, satisfação realmente em tê-lo aqui. Prazer mais uma vez estar aqui, Márcio. É um prazer. Semana passada nós tivemos o Enem em todo o Brasil. O que teve Teve alguma anormalidade? A redação mexeu com os estudantes? Eu queria que você fizesse um breve resumo do que foi o Enem, no seu entender, Nelson. Tá. Anormalidade, não sei se é a palavra mais adequada, tá? A anormalidade está no fato de uma polêmica ter sido criada em função de um pensamento um tanto preconceituoso que existe na sociedade. Sim. Tá? A questão principal do Enem, dessa polêmica, ela é ideológica. Ela é ideológica, seja ideologia no sentido de um conjunto de ideias, seja na concepção de uma falsa consciência. Como assim uma falsa consciência? Um tipo de pensamento que uma parte da sociedade que detém um certo poder, que infere esse pensamento na sociedade, que é falso, e a sociedade passa a aceitá-lo como certo e a defendê-lo. Entendi. E não consegue perceber que, na verdade, trata-se de um pensamento falso. Tá, como assim? Tudo começou já logo no primeiro dia de prova, numa questão de ciências humanas. Eu até trouxe aqui a questão para nós analisarmos. A questão dizia o seguinte, Márcio, era um texto da Simone de Beauvoir. Ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Daí a pergunta dizia o seguinte: na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, e a resposta era organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Nossa, daí já houve um alvoroço em cima dessa questão. Uma parte da sociedade dizendo que o Enem estava tentando inferir uma ideologia nos vestibulandos. Mas Simone de Beauvoir foi uma pensadora, uma filósofa, feminista. Ativista também, né? Também. Feminista. Uhum. Eu diria ativista, mas uma ativista que ela colocava em prática uma teoria. Tá. Não simplesmente alguém que vai fazer algo sem teoria. Sim, entendi. Tá? Algo um pouco diferente. E, então, muito importante do século XX. Isso aqui é uma questão que trata de sociologia, trata de história e interpretação de texto. A parte final do texto, se a pessoa não conseguir contextualizar, entender o que ela estava falando na época, pode levar a uma concepção diferente do que ela realmente queria passar. Mas, resumindo aqui do que trata a questão, nós, quando nascemos, somos inseridos no mundo que já está pronto. Ele já tem suas regras,
suas leis, seus pensamentos. Já tem sua linguagem. Nós entramos num mundo que possui um tipo de linguagem. E a linguagem é o quê? É a manifestação do pensamento e também como o pensamento se elabora. Então a linguagem é algo extremamente importante. Isso nos leva a pensar o seguinte, o quanto nós somos nós e o quanto nós somos o que a sociedade diz. Quer que sejamos. Isso. Quer que sejamos. Porque até a forma de nós elaborarmos nosso pensamento, que é pela linguagem, é algo que já existe e nos é colocado. Então nós realmente pensamos? Ou nós, na verdade, formulamos algo em função de algo que já existe? Daí o que a Simone fala aqui? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, mulher não é aquilo que a sociedade quer que ela seja. A gente está falando aqui, então, ainda do século passado. Tá. Certo? Interessante que, décadas depois, a gente ainda tem que retomar esse assunto. Interessante e triste, infelizmente, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, mulher não é o que a sociedade impõe como mulher. Não, a mulher vai se descobrir e tomar o seu papel, a sua parte na sociedade. A mulher, vamos pegar aquele pensamento que predominava e ainda está em grande parte da sociedade, que a mulher, na relação familiar, ela é submissa ao homem. Então, o que ela está dizendo aqui? Não, isso é uma ideia da sociedade. Mulher não tem que ser submissa ao homem. Entendi. É isso que ela está dizendo. E daí, então, nós tivemos uma parte da sociedade querendo dizer que esse tipo de questão estava querendo inferir uma ideologia de esquerda, uma ideologia que fosse uma doutrinação na sociedade. Quando, na verdade, a questão trabalha de contexto de sociologia, de história, que faz nós refletirmos sobre a sociedade, que é justamente o contrário, não é uma doutrinação, isso é certo, aceite, é justamente o contrário, vamos refletir sobre isso. Entendi. Então, essa polêmica começou já no primeiro dia da prova, por causa dessa questão aqui. E já repercutiu de uma maneira fantástica. Né? É óbvio que se nós não tivéssemos no governo federal um partido de centro-esquerda, tivéssemos um partido de direita e houvesse uma questão assim, não haveria repercussão alguma. É óbvio. Daí, no segundo dia da prova, nós tivemos a redação. Violência contra a mulher? Exato. Daí, então, eu vou ler a proposta da redação aqui. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, por que ainda persiste essa violência contra a mulher? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. E daí havia uma coletânea. Tá? Por exemplo, o primeiro texto falava sobre o número de mulheres assassinadas nas últimas 3 décadas. O segundo texto falava sobre o tipo de violência relatada contra mulheres. O texto 4 é interessantíssimo, porque ele fala sobre a Lei Maria da Penha, e ele fala que apenas 33,4% dos processos foram julgados. Isso entre 2006 e 2011. Poxa, 33,4% dos processos foram julgados, é um número muito baixo. Por que será isso? Por que não em sua totalidade, que é o correto, né? Então, essa era a proposta de redação. E daí, de novo, aquele pensamento de que o Enem ele está querendo doutrinar a sociedade. Como assim doutrinar a sociedade? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso é algo que tem que ser debatido, que tem que ser refletido pela ideologia de esquerda apenas? Não, de maneira alguma. É uma realidade, uma infeliz realidade que vivemos. Né? Exato, é uma infeliz realidade em que nós vivemos. E é algo que... Daí que eu vou naquele ponto que eu falei para você sobre ideologia ser uma falsa consciência. Esse aqui é um tema extremamente importante.
Só que uma grande parte da sociedade não vê isso acontecendo, acha isso como algo natural, normal. Como assim algo natural, normal? Peguemos, por exemplo, a fala do deputado Jair Bolsonaro para a deputada Maria do Rosário. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! Esse tipo de fala era para reverberar na sociedade de que maneira? Nossa, é absurdo o que ele está falando. E o que a gente tem? Muita gente defendendo esse tipo de fala. Impressionante, né? Impressionante. Como se isso fosse, então, algo normal, natural, algo pertencente à sociedade que não é uma abominação. E, na verdade, é uma abominação. Vamos sair desse lado mais político-partidário, já que eu citei um deputado, e vamos para o meio universitário. Na universidade, nós temos, é comum em festas universitárias, os veteranos obrigarem as calouras a ingerirem bebida alcoólica e muitas vezes colocando até algum tipo de droga nessa bebida. O que acontece com a caloura? No outro dia, ela nem sabe exatamente o que aconteceu. O que aconteceu com ela? Exato. Integridade física, inclusive. Exato. Muitos casos de estupro ocorrem nesse tipo de situação. Verdade. Nesse tipo de situação. Inclusive aqui em Botucatu. Tá? Inclusive em Botucatu. Daí o que acontece? A mulher, a universitária que foi estuprada, se ela denuncia, ela começa a ser excluída por uma parte da sociedade universitária. Ou seja, é como se aquele tipo de acontecimento abominável tivesse sido algo natural, normal. Que pode ser repetido por anos e anos e ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Eu me lembro que em alguns casos que ocorreram na USP, a discussão da USP era a seguinte: nós vamos ou não vamos expulsar o aluno que estuprou a aluna? Isso não é nem... Como assim, vamos ou não vamos expulsar? Não é um caso de expulsão, isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Previsto em Constituição, inclusive. Então parece que há uma blindagem para um setor da sociedade como se isso fosse natural. Não normal vamos tocar ali. no assunto, não, que envolve a universidade, né? Vamos abafar o caso. Né? Uhum. Imagina. E daí é visto como algo natural, normal naquele meio, e daí então eu passo para a concepção de ideologia como uma falsa consciência, algo que é falso, só que é visto como verdadeiro. Então, é uma abominação, mas é visto como algo natural, normal. Ô Nelson, baseado em que você está falando, então, e eu vi algumas entrevistas de alguns professores, e eu vou te perguntar isso também como professor, que o Enem foi positivo esse ano, então. Extremamente positivo. Que bom. Porque faz a sociedade refletir. Fez lá em torno de 7 milhões de jovens refletirem na hora da prova e toda essa parte da sociedade que teve acesso a esse tema. Infelizmente, nós temos em alguns meios uma divulgação apenas negativa, sem realmente analisar a prova e o que foi feito, que pode até aumentar o preconceito. A visão errada, infelizmente. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, que nós tivemos, então, muitas pessoas refletindo sobre isso, e não simplesmente aceitando uma maneira como certa, uma maneira como errada. Então, isso é muito importante. Aproveitando até esse pensamento, eu questionando meus alunos sobre por que muitos não gostaram do tema da redação, do Enem. As respostas foram basicamente duas. Uma, dizendo que era meio que uma doutrinação, querendo exaltar o feminismo. Então, muitas críticas vieram nesse sentido. Daí, pensando dessa maneira, a gente vai ter muito texto indo para um lado emotivo, machista, e que vai ser anulado por dizer algo como a mulher que usa minissaia, ela está pedindo para ser estuprada. Então, esse tipo de texto vai receber uma nota 0. E o outro, qual que foi? Eu acho, professora,
que o tema não foi tão importante. Havia temas mais importantes para serem discutidos na prova. Tá, dá um exemplo. A guerra civil na Síria e a crise dos refugiados. Porque está aparecendo na televisão, está aparecendo nos jornais, está todo mundo comentando. O professor de atualidades do cursinho dela falava muito sobre isso, dele e dela falava muito sobre isso. Então, daí de novo a questão de ideologia como uma falsa consciência. Como se isso fosse o mais importante para ser debatido, discutido aqui entre nós, brasileiros. Vivendo a nossa realidade. Vivendo a nossa realidade. Então, o que uma boa parte dos alunos vê como o importante para ser cobrado na prova? Aquilo que o professor na escola estava passando. Isso é importante. Por quê? Porque daí eu também tenho um conhecimento sobre o assunto. Eu sei informações, eu sei o que eu posso falar. Entretanto, o Enem, ele não quer saber se o aluno tem um mundo de informações sobre determinado conhecimento. Não, o Enem quer o quê? Que o aluno reflita sobre algo. Então, houve uma crítica muito forte até, dizendo que na coletânea do Enem nós não tivemos textos opinativos. Por quê? Porque muitos alunos, infelizmente, pelo fato de, inclusive na escola, terem sido doutrinados a não questionar, a não refletir, então eles querem uma opinião para elaborar o texto em cima daquela opinião. Então, eles não têm uma opinião sobre aquilo. Não, eles querem uma opinião para elaborar o texto sobre uma opinião já pronta. Eles queriam alguma coisa já mastigadinha. Mastigada. Né, para poder emitir uma opinião. Né? E não conseguem ver, então, que esse tema é de extrema importância, porque ele está aqui ao nosso redor. Ele existe, só que muitos não conseguem ver isso como um problema. Esse problema existe, mas muitos não conseguem ver isso como um problema. E é interessante que o Enem, ele pede sempre uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Por que isso? Para que o aluno, o candidato, ele reflita sobre aquilo e ele pense, puxa vida, é um problema que nós temos de resolver. Isso é algo que, ao meu redor, eu também posso tentar mudar. Agora, já a crise lá na Síria, como que a gente vai mudar aquilo? Agora, esse é um problema aqui que está ao nosso redor, com a nossa mãe, com a nossa filha, nossas irmãs, nossas amigas, e por aí vai. No nosso dia a dia. Né? É a violência, seja física, sexual, moral, psicológica, está aqui. Acho que o fato de ter polemizado, de estar todo mundo comentando, né, já foi um lado positivo do Enem esse ano, né, Nelson? Sim, foi sim. Foi um lado positivo. Espero que, então, a reflexão tenha um caminho para que a sociedade comece a pensar em agir mais e não simplesmente ficar aceitando. Tá? Nós temos um problema grave que é uma parte daqueles que detêm o poder, eles querem evitar isso. Vamos citar um exemplo. Deputados querendo colocar uma lei pela qual professores sejam proibidos de falar sobre política em sala de aula. Quando eu falo a palavra política, eu não estou me referindo simplesmente a é bom que você vote, que você escolha bem seu candidato. Não, eu estou falando sobre ideologias. Eu estou falando sobre a relação do ser na sociedade, no seu dia a dia, ali com seus vizinhos. Não é política partidária. Não. A palavra política ela vai muito além dessa ideia de política partidária. Entendi. Certo? É qualquer relação social então, em que você venha a interferir na vida do outro. Entendi. Não é? Então, nós temos, infelizmente, uma parte da sociedade que tenta tirar a reflexão da sociedade. Então, espero que a sociedade reflita nesse sentido. Poxa vida, quanto mais nós pensarmos sobre perspectivas diferentes, é melhor. Isso não significa que eu tenho que aceitar essa perspectiva. Não, eu vou conhecer perspectivas. Poxa vida, eu não tinha visualizado isso ainda, agora eu visualizei. Eu não concordo, mas eu visualizei. Eu não havia visualizado essa perspectiva. Puxa vida, me convenceu, eu concordo. Pode pensar de uma forma mais abrangente sobre determinado assunto. Né? Exato. Márcio, eu trabalho todos os dias, eu faço um trabalho comigo de tentar tirar certos preconceitos em que eu fui criado. É um trabalho extremamente difícil.
Vou citar um exemplo simples. Eu adorava assistir aos Trapalhões quando criança. Realmente, adorava mesmo, gostava muito. Recentemente, eu vendo um vídeo dos Trapalhões na internet, eu vi uma piada que era extremamente racista. No que eu assisti, eu dei risada. Mas daí eu comecei a pensar melhor, não, peraí, eu estou rindo do que aqui? Opa, eu tenho que mudar isso em mim então, porque isso está errado. Então, e é difícil de a gente visualizar isso, é muito difícil. No nosso dia a dia, nós estamos rodeados por situações que nos levam a crer que algo é certo e algo é errado. E então é difícil de a gente olhar o outro lado, sob outra perspectiva. Que nem eu falei para você aqui da questão da universidade, dos trotes, das festas, dessa situação abominável de estupro que ocorre. Humilhação, festas, né? Humilhações. Aproveitando a palavra humilhação, no início do ano nós tivemos aqui em Botucatu aquele trote envolvendo o pessoal da medicina. Acho que era tipo um ritual de passagem, porque estavam entrando os calouros, algo assim, em que os calouros então estavam reunidos ali, daí os veteranos entraram todos encapuzados. Todos encapuzados. Esse vídeo repercutiu pela internet, fotos, e começou a haver críticas dizendo que era um absurdo que os veteranos estavam vestidos seita, lá Ku Klux Klan. Então isso era uma atitude preconceituosa, absurda, era absurdo. Daí surgiu um comunicado eu não sei exatamente quem que fez o comunicado, mas era do pessoal da medicina, dizendo que pedindo desculpas à sociedade por causa disso, mas houve uma interpretação errada. Por quê? Porque eles estavam vestidos não de branco, como o pessoal da organização Ku Klux Klan. Não, eram capuzes escuros. Eles estavam vestidos, na verdade, de carrascos. Ele só tirou a questão do preconceito racial, mas quem foram os carrascos? Né? Então, poxa vida, futuros médicos vestidos como carrascos. Então, será que a gente está brincando certo? Será que a brincadeira está sendo correta? Coisa, né? E para que isso, né? Pra que isso? Mas essa coisa do politicamente correto é muito chata, professor. Mas será que a gente está brincando certo? Estão perdendo tempo com besteira, né? Exato. Tanta coisa boa para se pensar. Agora, Nelson, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui para perguntar a respeito de um assunto que eu tenho certeza que vai ser polêmica esse final de ano, o ano que vem todo, que é essa mudança que o governador Geraldo Alckmin está implantando no ensino e fechamento de escolas. Eu me preocupo toda vez que eu tenho a informação de que uma escola vai ser fechada. Tá? E nós vamos ter, parece que aqui em Botucatu, talvez 2 escolas que talvez sejam fechadas e parece que 2.600 no estado de São Paulo todo. Você tem um posicionamento já sobre isso? Você como professor, ainda você não está sabendo? Não sei exatamente o número de salas de aula que será fechado, mas serão fechadas salas de aula. Escolas, algumas escolas serão destinadas para que o município aproveite na educação básica, fundamental, tá? Agora, esse problema não é um problema hoje, ele é um problema que começou há 20 anos já. Como começou esse problema? De sucateamento de escola pública e valorização de escola privada. Então, qual que é o principal argumento do governador e de alguns que defendem esse fechamento hoje em dia? As escolas, as salas de aula do ensino médio, elas estão ociosas, estão paradas. Então, por que deixar ali? Tem que fechar ou então aproveitar para o ensino básico fundamental que tem mais alunos. Tá. Olhando sob a perspectiva do hoje, poxa vida, talvez haja razão nisso. Se bem que, se a gente for aprofundar, nós teremos problemas. Aquela coisa de alunos, irmãos, um é do ensino básico, outro do ensino médio, eles estudavam na mesma escola. Agora, um estudando numa escola e outro na outra. Só que o irmão mais velho levava o irmão mais novo. Como que vai ser feito isso, né? E, o principal, a superlotação da sala de aula. Porque será aquela coisa.
Salas de aulas fechadas. Mas tem sala de aula que tem poucos alunos, eu vou pegar esses poucos alunos e colocar numa outra sala de aula que já tem 30, 40 e vai superlotando. 50, 60, 70. Certo. Mas, então, olhando sob o ponto de vista de hoje, existem argumentos para que isso aconteça, se bem que existem contra-argumentos também. Mas o problema maior está no que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente está falando do fechamento aqui de São Paulo, né? Então, vamos falar aqui do estado de São Paulo. Sucateamento da escola pública e dando espaço para, então, a escola particular tomar o lugar que era público. É um tipo de privatização indireta. Verdade. Né? Então, poxa vida, hoje nós vamos fechar as salas de aula porque não tem alunos. Claro que não tem alunos. Esses alunos, eles foram, em sua maioria, para a escola particular. Por quê? Porque a escola pública estava muito ruim. Então, a gente teve lá o pai que, embora não tivesse condições de colocar o seu filho numa escola particular, ele fez de tudo para colocar na escola particular porque a pública estava muito ruim. Então, um processo que vem já de 2 décadas. Quer dizer, indiretamente isso está acontecendo há quase 20 anos. Isso, exato. Que coisa. Exato. Né? Então, falar hoje, a gente tem que fazer isso, não tem jeito, é uma coisa. O mais importante, eu acho que a gente vê o porquê que isso vem acontecendo e não deixar que esse tipo de atitude, de ação, continue acontecendo. Por exemplo, eu defendo muito o fim da aprovação continuada. O aluno ele não precisa aprender para passar de ano. Tá. Só que se isso for feito assim, de sopetão, a partir de hoje o aluno ele tem que aprender mesmo, ele tem que comprovar que aprendeu para passar de ano. Daí a gente vai estar perdendo aí a atual geração que não vai conseguir passar de ano, ela vai ficar presa, retida. Que ela já vem nesse ritmo da progressão então continuada. Esse tem que ser um processo lento, não é assim, vamos parar com a aprovação automática hoje. Não, tem que ser um processo de anos. Então, o reflexo para a melhoria na educação não vai ser para amanhã, vai ser daqui 20, 30 anos, não sei. Tá. E esta é uma atitude muito impopular. Por quê? Porque o pai está preocupado, a maioria dos pais está preocupado com o quê? Com que o filho passe de ano. A partir do momento que o filho não vai passar de ano, então haverá uma crítica muito forte. Mas como assim? Meu filho não está passando de ano? Quero que meu filho passe de ano. Então é uma atitude impopular, mas que tem um reflexo positivo daqui a anos. Não é uma coisa para hoje. Entendi. Agora o problema é esse, né? Nós já vivemos numa sociedade imediatista, que a gente precisa de tudo agora e quer tudo agora. E quando se fala então de algo impopular envolvendo política, então... Que loucura, né? Eu tenho acompanhado na grande imprensa, né, a polêmica que isso está causando e realmente me preocupa, Nelson. Essa progressão continuada já é uma coisa que começou aqui há uns 18, 20 anos mais ou menos, né? Sim, aqui em São Paulo, eu posso estar até me confundindo, mas acho que foi no governo do Mário Covas. Tá? Posso estar me confundindo. Que é uma coisa realmente preocupante e foi até provado que os alunos saem sem o aprendizado. Então, porque não foi colocada realmente a progressão continuada. Progressão continuada, eu vou tentar resumir, tá? É algo muito extenso, mas vou tentar resumir. O aluno João, ele não tem, eu vou chamar de dom, mas talvez a palavra não seja dom. Não tem o mesmo dom que o Antônio para matemática, mas tem para português. Tá. Certo? Tá. É óbvio que numa sala de 40 alunos, 50, o processo de aprendizado de o desenvolvimento, será diferente do outro, porque um tem mais afinidade que o outro, certo? Progressão continuada não significa o aluno não aprender, significa o aluno aprender dentro ali da sua, a palavra capacidade não é a melhor, mas eu vou utilizar agora, tá? A sua capacidade, então, de desenvolvimento naquela disciplina. Sua percepção, talvez? Sim, que seja. Tá. Então, não significa ele não aprender, significa ele tem que aprender um determinado conteúdo, mas ele tem o seu ritmo. Entendi. Não precisa ter prova, ou você vai passar de qualquer jeito. Isso, nossa, tirou a autoridade do professor em sala de aula. Como o professor vai conseguir comandar a sala, sendo que o aluno sabe que ele vai passar de qualquer maneira? Então, o que foi colocado não foi uma progressão continuada, foi uma aprovação automática. São coisas diferentes.
Progressão continuada é uma ideia do professor Paulo Freire, educador Paulo Freire, que é algo completamente diferente do que foi colocado aí. Que coisa. Mas usaram o termo, né? Usaram o termo. E erroneamente a gente imagina que o aluno sai sem aprendizado nenhum e tudo mais. Exato. E talvez não, acontece. Muitos criticam o Paulo Freire por algo mais ou menos assim, só que não conhecem realmente o que era a teoria do professor Paulo Freire, que é respeitado no mundo inteiro, que foi um dos maiores educadores do mundo e foi o maior do Brasil. Que pena, né? Que até hoje é incompreendido, né? Por quem não deveria ser, né? Nelson, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, tá? É sempre legal ter você aqui no programa e sucesso no seu programa no Flash Mix. Exato, todas as sextas às 10 da noite. Quer dizer, termina aqui e daqui a pouco o Nelson está no Flash Mix. Exato, verdade, né? verdade. E ali eu me divirto. Que legal. Eu só quero fazer um comentário rápido. A Unesp, no ano passado, no vestibular do meio do ano, o tema da redação foi a tolerância da sociedade brasileira à violência sexual contra mulheres. Houve essa repercussão? Não. Por quê? Porque a gente está falando de Unesp, algo do Estado que, a princípio, é algo público, entretanto, é comandado pelo governo do Estado. Mas como aqui, esse ano, no Enem, nós tivemos algo feito pelo MEC, ou seja, governo federal, então passou a ter essa conotação por uma parte da sociedade de que é algo doutrinador, que é algo de esquerda. Mas, na verdade, o tema caiu na Unesp já, algo um pouco mais restrito, porque trabalhou apenas com a violência sexual, mas já aconteceu já no meio do ano passado na Unesp. E não teve polêmica nenhuma. Houve polêmica. Que coisa. Obrigado, viu, Nelson? Sucesso para você, viu? Obrigado. Um abraço.